Vamos dar início agora, nesse momento, à última etapa, digamos assim, do nosso evento, cujo tema é Produção Acadêmica na Universidade Dinâmica e Desafios. Este seminário começou ontem à tarde e o professor Virgílio falar uma breve síntese do que nós discutimos aqui nesses 3 turnos, mas cabe a mim falar um pouco dos objetivos desse seminário. Bom, o seminário sobre produtividade acadêmica, ele tem como missão iniciar, ou provocar uma reflexão na Universidade Federal da Bahia, a partir de um diálogo com outras instituições de ensino, mas também instituições de fomento à pesquisa, de avaliação à pesquisa, de produção também acadêmica no Brasil, e que essa missão ela se vincula a uma das atribuições do Sindicato de Docentes, que é refletir, avaliar os parâmetros, as perspectivas do trabalho do professor na universidade. Esse trabalho, muitas vezes, colocado com uma situação de certa dificuldade, seja pelos parâmetros de avaliação externa, que às vezes são impostos pela universidade e que muitas vezes os próprios professores não têm condições de propor alternativas ou expor suas opiniões. Então, o seminário ele tem uma missão exatamente de promover o diálogo, de desenvolver, de articular uma discussão nacional, mas não só nacional, também se articular com outras universidades estrangeiras para discutir o que significa o trabalho de professores na universidade, na pesquisa, no ensino e na extensão, que a produção acadêmica ela se dá nesse tripé que todos nós conhecemos na universidade. E o que nós percebemos de fato que as condições de trabalho docente na UFBA, essas condições elas não são tão diferentes de outras universidades, especialmente as universidades brasileiras, mas que nós também temos muitos desafios em relação às universidades de um modo geral no mundo inteiro. Tanto que esse tema, por todos os palestrantes, foi colocado de extrema relevância para os docentes, para os pesquisadores, para os estudantes da universidade, que são os que produzem o conhecimento, que criam novas práticas na universidade, não só internamente, mas na sua relação com a sociedade. Então, seriam esses objetivos do nosso seminário. Eu passo a palavra para o professor Virgílio, que vai fazer uma breve síntese. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que essa era uma tarefa que devia ficar para uma pessoa assim, bem jovem, entendeu? Porque a memória, vocês sabem que com a idade ela vai cair numa progressão geométrica, né? Com alguns casos de exceção. Mas é uma tarefa realmente muito difícil sintetizar. Nós tivemos desde ontem à tarde aqui trabalhando, infelizmente com um grupo bastante reduzido de participantes, discutindo uma questão que nos parece assim, central na vida nossa, na nossa vida como docentes ou como membros de uma universidade, né? Que é o que significa a produção acadêmica, né? E como é que ela pode ser administrada, avaliada, aprimorada, e como é que nós, atores envolvidos com a vida da universidade, podemos atuar no sentido de transformar a universidade naquela universidade que todos nós desejamos, que é uma universidade de excelência, uma universidade que expresse em seus produtos um compromisso com as mudanças, com as necessidades, as demandas sociais, dentro daquilo que lhe é mais específico, que é produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja uma alavanca de transformação do mundo e da sociedade. Então, nós tivemos um seminário que foi bastante rico, com contribuições muito diversificadas, de pessoas que vieram de vários lugares,
tocando em diferentes dimensões do que é esse fazer acadêmico, do que é produção acadêmica na universidade. Nós começamos com uma conferência do professor Moisés Lemos Martins, da Universidade do Minho, que foi bastante interessante, porque nos trouxe a realidade vivida em Portugal, vivida na Europa, né, após o processo de Bolonha, o impacto disso na reestruturação das universidades, nos processos de avaliação das universidades europeias e de Portugal especificamente, onde ele apresentou uma visão bastante crítica de um processo que, segundo ele, é guiado por normas bastante tecnocráticas, burocráticas, administrativas, e que tem tido um impacto, uma ressonância muito grande na vida das universidades, especialmente nessa conjuntura de crise da Europa, né, em que os financiamentos se tornaram bem mais escassos e só aquelas ciências hard que têm impacto na mudança, etc., estão conseguindo algum recurso, né? Então, particularmente, ele falou muito a partir do olhar das ciências sociais, das ciências humanas e como essas ciências têm tido dificuldades no sistema montado de avaliação das universidades, dos cursos e da avaliação dos docentes, né? Essa foi uma mesa de abertura, onde a nossa ideia era exatamente conversar um pouco sobre o que é produção acadêmica, né? Para romper um pouco essa noção de que produção acadêmica se reduz à produção de artigos, a publicações, mostrando que produção acadêmica é um conceito bem mais amplo, né? E que todo professor está envolvido em alguma atividade produtiva, quer de ensino, quer de pesquisa, quer de extensão, quer de gestão, né? E que todas essas atividades configuram aquilo que a gente está chamando de produção acadêmica, né? Após essa conferência, nós tivemos ontem ainda uma mesa, a primeira mesa, que buscou discutir modos de produção e circulação do conhecimento, né? E aí a ideia central era a gente discutir um pouco como é que se produz conhecimento hoje, quais são as novas formas, os novos arranjos, que transformação estão ocorrendo dentro dos contextos institucionais, fazendo com que a forma como se trabalha hoje seja diferente da forma, e isso tem impacto nos nossos resultados e nos nossos indicadores de produção, né? Então nós tivemos a participação de 3 professores, né? O professor Abel Parque, da Cielo, FAPESP, São Paulo, a professora Maria Luísa Martim, da UFRJ, e a professora Marta Tupinambá Ulloa, da Unirio, que trouxeram visões, perspectivas bem diferentes, né? O Abel se apoiou muito na experiência do Cielo, mostrou um panorama da produção científica brasileira, comparando com a produção científica internacional, apontou uma série de especificidades, de particularidades, de dificuldades, né? A Maria Heloísa nos falou a partir da experiência dela como editora de um periódico internacional, falando das dificuldades que é publicar um artigo numa revista de padrão internacional, os índices de recusa, os processos, né? Então, foi uma mesa que nos permitiu conversar bastante sobre esse processo de internacionalização, as barreiras, as dificuldades que se tem para fazer com que o conhecimento gerado na universidade circule fora dos muros do nosso país, da nossa região, da nossa universidade. E a Marta trouxe a especificidade da produção artística, da produção cultural, né, da especificidade desse modo de produzir conhecimento no campo das artes, fazendo um histórico. Então foi uma mesa muito interessante, mostrando essa diversidade, como áreas de conhecimento têm formas diferentes de trabalhar e formas diferentes de produzir, né? Hoje, pela manhã, nós tivemos uma primeira mesa que discutiu a questão de gênero e produção acadêmica, né? Eu pedi à professora Ildete que me dissesse assim, porque eu não assisti um pedaço da mesa, né? Mas eu não vou ser capaz de reproduzir aqui as palavras com a precisão do discurso que essas mulheres batalhadoras pela visibilidade do papel das mulheres na ciência têm. Então eu não sou capaz de dizer, fazer o mesmo discurso, mas basicamente a mesa mostrou, né, ainda a invisibilidade, né, da mulher que faz ciência, na sua progressão, as dificuldades que ela enfrenta na progressão na carreira,
né, especialmente em algumas áreas, mas também se concentrou na apresentação de um conjunto de políticas públicas já existentes que procuram dar visibilidade, né? Procuram mostrar como a mulher tem um papel importante na ciência e como enfrentar isso. Tá certo? É o programa Mulher e Ciência. É o programa Mulher e Ciência, né? Então foi uma mesa também muito interessante que trouxe essa dimensão do gênero, né? Mostrando diferenças muito interessantes, inclusive salariais, etc., mesmo entre professores universitários, né? entre homens e mulheres, mostrando que essa discriminação está presente até nas nossas carreiras, né? A segunda mesa, ainda pela manhã, discutiu a questão da produção e da gestão, né? Esse grande desafio de que nós ingressamos na universidade, fazemos um concurso, que esses concursos são guiados basicamente para a nossa atividade de ensino, que a atividade de pesquisa e extensão é uma atividade voluntária, faz quem deseja, faz quem tem vocação, e por conseguinte uma atividade muito mais difícil de ser planejada, de ser acompanhada, de ser avaliada, e os desafios que isso coloca para a gestão, para o planejamento da universidade. Então, nós tivemos o professor Manuel Barral, aqui da UF, professor titular da UF e da Fiocruz, que fez uma análise de todos esses processos, né, articulando, sobretudo a partir da avaliação, as dificuldades que se tem de como a avaliação gera um insumo, gera um conhecimento e como isso não se transforma em ação, como a gente não usa as informações que a gente tem para melhorar os nossos cursos, para melhorar a nossa ensino de graduação e assim sucessivamente. E o professor Emanuel Torinho, que também fez uma outra apresentação muito interessante, discutindo alguns mitos que cercam essa discussão sobre a produção científica, quer dizer, a ideia de que só é produtivo quem publica. Na realidade, ele desmente esse mito, né? Quer dizer, a produção é muito mais do que só publicar, mas ao mesmo tempo, questionar esse mito não significa aceitar o outro mito, quer dizer, o pesquisador tem que publicar, né? Quer dizer, quem faz uma escolha pela pesquisa na universidade, pela produção de conhecimento, não pode se furtar à tarefa de submeter o produto do seu trabalho ao crivo da sua comunidade científica, ao crivo da crítica intersubjetiva. E a partir daí ele fez uma análise das condições institucionais que muitas vezes dificultam, impedem, são barreiras efetivas para a produção de conhecimento e a produção em geral na universidade, né? Ensino e extensão. Bom, e com isso nós fechamos amanhã. E aí, à tarde, tivemos uma última mesa que foi centrada especificamente em avaliação. E aí tivemos a contribuição da professora Rita Barata, que trouxe um olhar a partir dos processos de avaliação da pós-graduação, né, apontando a sua evolução, a sua dinâmica, as suas dificuldades, os seus limites, né, e os desafios que estão colocados a partir de agora para a avaliação da pós-graduação. E o professor Verheyen, nosso pró-reitor de pós-graduação, que fez uma análise mais ou menos equivalente da avaliação da nossa graduação, né, a partir da experiência dele como coordenador do CONAS, que é a comissão que coordena todo o Sistema Nacional de Avaliação das instituições de ensino superior no Brasil. E aí apontou, de forma bastante clara, como a produção, seja ela de qualquer tipo, ela é uma dimensão esquecida praticamente na avaliação dos nossos cursos de graduação. É como se o nosso aluno de graduação pudesse passar por sua experiência formadora sem precisar ter contato com pesquisa, contato com publicação, contato com, dado o pouco peso que esses indicadores têm na avaliação dos nossos cursos de graduação. Então foi um painel bastante rico, acho que todos os nossos participantes deixaram questões muito significativas para a gente pensar, e nós acreditamos que os vídeos que vão ficar disponíveis aí serão um material muito interessante para esse momento em que novos, corajosos colegas se dispõem a assumir os destinos da nossa universidade. Né? Obrigado, gente. Eu convido o professor Giovanniano Neto para sentar aqui comigo na mesa. Eu acho que ele não tem uma cadeira, não estou conseguindo.
E quando o professor Juliano chega, eu vou fazer o sorteio da ordem de apresentação ou de discussão sobre o tema pelos candidatos. Tem dois aí? Não, um só. Do seu primeiro? Bom, então, pelo sorteio, o professor Disseu vai proferir inicialmente a palestra, em seguida o professor Nelson Preto, depois o professor Luiz Rogério, e são 15 minutos para cada um falar um pouco sobre o tema, né? Mas antes de passar a palavra, quero, aqui em nome da diretoria da PUB, agradecer, né, a participação dos candidatos neste evento promovido pela entidade que representa os docentes da universidade. Bom, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a equipe de coordenação que planejou e produziu esse seminário, que pela fala de Virgílio, eu já vi que perdi muito. Eu sou Maurício Barreto, eu sou Virgílio, Estela Aquino, Marcos Palácios, Rossani, Olival, Paulo Costa Lima e Suani, organização da professora Silvia Leite, e já percebi que perdi muito do seminário. Eu acho o seminário importante, devemos discutir sempre, devemos debater. Ele só foi feito numa época inadequada. Inadequada por quê? Eu mesmo perdi, e muita gente também perdeu. Os dias escolhidos, 28 e 29, para mim, por que eu perderia, ainda que não tivesse a eleição de reitor? Perderia porque hoje, ontem e hoje, 28 e 29, tem reunião da Coordenação Nacional do FORPLAT, que é Fórum de Pró-Reitores e Planejamento de Administração, da qual eu sou membro. Coordenação Nacional do FORPLAT. Tive que perder a reunião. Como estava aqui, aproveitei para fazer a minha campanha, porque afinal, não é à toa que meu número é 4, chapa 4. A decisão de lançar chapa demorou bastante e, portanto, eu estou atrasadíssimo na campanha. Saí agora de uma atividade que nós começamos na Faculdade de Farmácia. Eu estou desligando e o pessoal ligando. A gente vai dar desconto para você, viu? Então, estava numa atividade na Faculdade de Farmácia. Aliás, tem atividade o dia todo, inclusive à noite, 19 horas tem outra atividade, até ponto. E, portanto, não era possível, eu tive que deixar lá no meio para vir aqui. Mas, a outra questão é que esse seminário, independente da equipe, ele está sendo promovido pela APUB. A APUB organiza a eleição, a consulta, que na verdade a gente encara como eleição, para reitor. E a APUB sabia, como disse o professor Nelson Preto naquele dia, há muito tempo, que neste ano teríamos eleição para reitor. E que nesse momento estaríamos em plena campanha. E hoje seria um excelente dia para debate entre as chapas, debate geral, porque nós vamos ter 3 outros debates, e os 3 estão concentrados em 8 dias, sendo um em Vitória da Conquista, com viagem de todos os candidatos, inclusive. Vai para Vitória da Conquista, volta. 8, 13 e 16. E eleição 20 e 21. Então, o tema é extremamente importante, mas foi feito numa época inadequada. Não pela comissão eleitoral, mas uma vez que foi organizado pelo sindicato nosso, a PUB, que está na coordenação
dessa consulta. Bom, a produção de conhecimento, obviamente que a universidade é um local extremamente importante e que é onde ocorre a produção e a construção do conhecimento. Não só a universidade, centros de pesquisa, indústrias, mas também e principalmente as comunidades. O conhecimento é construído em todos os lugares do mundo e em várias comunidades. Nem sempre é publicado. Às vezes é publicado. Hoje, muita gente está publicando o seu conhecimento nas várias áreas, nas várias maneiras de produzi-lo, no YouTube, por exemplo. Então, conhecimentos artísticos, conhecimentos culturais, que estão aí difundidos. A nossa universidade, tomou uma posição acertada desde 2004, quando nós aprovamos o Programa de Ações Afirmativas, que começou naquele momento apenas com as cotas, e que depois foi tendo outras ações de permanência. As ações de permanência, e hoje nós temos uma universidade completamente diversa e importante, e de pessoas que constroem o seu conhecimento de maneiras diferenciadas. As ações de permanência não vieram também caindo do céu. Entrando as várias pessoas na universidade, elas começam a brigar por melhores condições de permanência, certo? E aí as bolsas, as ações, construção de residências, restaurantes, transporte, foram aparecendo. Isso trouxe uma expansão rápida na universidade, trouxe várias questões nas nossas condições de trabalho, dos servidores técnico-administrativos e dos docentes. E, portanto, eu já vi que foi discutido, inclusive, essas questões aqui. Então, produzir conhecimento, se for só para a gente, não serve. A gente tem que divulgar. Portanto, a publicação, e principalmente no nosso meio, é extremamente importante e deve ser incentivada. A Pró-Reitoria, qual o professor Verheim, que participou da mesa, dirige, tem feito várias ações, inclusive o apoio na tradução para a língua inglesa de artigos. Além disso, tem feito outras ações que equipes da sua Pró-Reitoria participaram do projeto Ideias Inovadoras e conquistaram o prêmio para fazer com que a universidade possa fazer as importações. Nós precisamos acolher não só o estudante, o novo servidor que chega, mas também o professor. E acolher de que maneira? Dando suporte para que ele possa produzir o seu conhecimento. E produzir, muitas vezes, muitos professores já chegam e conseguem captar recursos nas agências aí fora, mas têm dificuldades de saber como executar, como comprar, como importar os seus equipamentos. Então, eu acho que a nossa universidade deve trabalhar muito nisso, no suporte ao pesquisador. E nós temos a proposta de fazer com que esse prêmio Ideias Inovadoras saia do papel. Aliás, nós já estamos trabalhando com a equipe da Pró-Reitoria, Antônio Lírio, tudo mais, fazendo com que a gente consiga melhorar a questão de compras e importação. E isso é extremamente importante, porque isso é a atividade meio. Eu estou na atividade meio há 11 anos. 7 anos e meio como diretor de estudo de química, e depois na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, e agora na Pró-Reitoria de Administração. E as atividades meios têm andado cada vez mais e tentando resolver a questão dos projetos. O professor, o vice da Chapa 1, esteve na minha Pró-Reitoria para que a gente conseguisse fazer, desenvolvesse o projeto dele. E foi tratado de maneira republicana, certo, professor Miguel? Para a gente conseguir executar e viabilizar atividades que vão levar à construção do conhecimento. E, obviamente, essa construção deve ser publicizada. E vamos publicizar como? Publicando nos meios. Cada um tem os seus meios de publicar. Os programas de pós-graduação são avaliados de acordo com a sua produção acadêmica e suas publicações. Em revistas, qualias A, qualias B, e para uma área científica, a área 1, por exemplo,
área das ciências exatas ou para as áreas biológicas, tem um vetor. Para as áreas das artes ou ciências humanas, tem outro vetor. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente apoie todas as ações e possa fazer as publicações. Bom, mas eu esqueci de dizer, aqui na minha fala inicial, de que, obviamente, o professor Moisés Lemos Martins, o primeiro orador, que tem o mesmo sobrenome que o meu, se fosse essa universidade, talvez votasse na chapa 4. Ele, obviamente, só apareceu aqui o nome dele, e ele esteve aqui na programação, porque ele confirmou a participação. Se eu disse que eu estava em São Paulo, como é que o meu nome apareceu se eu não confirmei aqui nessa publicação? Isso foi um erro, um equívoco. Não se pode organizar e colocar pessoas com o nome aqui se elas não confirmam. Se eu fosse realmente para São Paulo, na minha atividade, ia aparecer o quê? O professor disse, eu fugi do debate. É uma péssima maneira de fazer política. Bom, em relação à construção de conhecimentos, a divulgação e a publicação, os estudantes assistidos na pró-reitoria, eles também publicam. Existe aqui um livro do Grupo Conviver que chama Diversidade e Convivência. Teve esse livro científico e teve o outro com atividades mais poéticas. Para esse livro, eu escrevi aqui a orelha dele. Eu vou usar no meu tempo escrever e ler a orelha dele, para ver o que vocês, como é que eu penso que deve ser divulgado as informações do conhecimento construídos. E que Virgílio até falou aqui nas várias questões. Aliás, Virgílio, eu acho que eu perdi mais, principalmente, a questão da discussão sobre Bolonha, porque nós optamos também aqui para construir os bacharelados interdisciplinares e, quem sabe, os problemas de lá nos apontem também como a gente deve encarar os nossos aqui. Bom, então nessa orelha, em março de 2011, portanto já se vão 3 anos, escrevi da seguinte maneira. Existem várias razões que levam à publicação de um artigo, como a difusão de novas descobertas, o desenvolvimento de novos materiais ou novas técnicas nas diversas áreas da ciência, permitindo o aumento do prestígio do autor na comunidade acadêmica. Há os que acreditam na expressão inglesa, publique ou pereça, como uma máxima. Vou poder falar. Alguém falando ao mesmo tempo é difícil. Sendo vital para medir o índice de sucesso. Sendo vital para medir o índice de sucesso de membros da comunidade científico-acadêmica, reservando aos autores de vários artigos os melhores lugares deste Olimpo. Outros questionam a validade de perseguir a todo custo a meta de um grande número de publicações, deixando de lado os valores humanos e sociais que proporcionam uma visão de mundo mais holística, atenta às diferenças que o distinguem e o enriquecem. Devemos nos adaptar aos modismos internacionais que levam à compulsão por publicações, muitas vezes pouco criativas, contendo assuntos repetitivos e monótonos, em detrimento de uma produção de maior relevância. Não há dúvida de que estamos diante de uma questão importante e polêmica, que merece a atenção da comunidade acadêmica envolvida com o fazer das ciências, das artes, das tecnologias e com a formação de recursos humanos qualificados. Certamente a exposição das ideias de intelectuais, artistas, cientistas, literatos, tecnólogos, através das publicações, constitui-se em uma das condições fundamentais para o avanço do conhecimento. Ao publicarem a ideologia alemã, Marx e Engels expuseram suas ideias do que se tornou conhecido como materialismo histórico.
Ali escreveram, abre aspas, conhecemos apenas uma ciência, a ciência da história. Podemos olhar para a história por dois lados e dividi-los em a história da natureza e a história dos homens. Os dois lados são, porém, inseparáveis. A história da natureza e a história dos homens são dependentes uma da outra, enquanto os homens existirem. A história da natureza, chamada ciência natural, não nos preocupa aqui. E continua. O que eles não sabiam era que uma irrefutável explicação materialista da história da natureza já havia sido escrita por um senhor inglês que não simpatizava com o socialismo. E não sabiam porque o autor, Charles Darwin, ficou tão chocado com as implicações políticas de suas ideias que as manteve secretas durante 20 anos. Até que, em novembro de 1859, decidiu publicar A Origem das Espécies. As ideias contidas nesse livro foram rapidamente acatadas por muitos cientistas, especialmente os mais jovens, porém condenadas por instituições científicas e líderes religiosos. O que Engels e Marx encontraram ali foi uma explicação materialista da história da natureza, em complemento à sua explicação materialista da história humana. Nesta edição do Conviver, que é esse livro, encontramos grande diversidade de temas e ideias, onde jovens autores e autoras expõem as experiências obtidas através de seu convívio em grupos de pesquisa e extensão da UFBA, colocando-os em contato com o que fazem em sua permanência bem-sucedida na universidade. Liceu Martins, Salvador, Masbla e Beyoncé. Então, dessa maneira, obviamente, que o conhecimento e a origem das espécies mudou a nossa visão de mundo. Um minuto. O conhecimento produzido não pode ficar só para quem o produz. Ele deve ser divulgado, porque com isso a gente tem a oportunidade de fazer com que a humanidade avance e o conhecimento avance. E é dessa maneira que nós pensamos como deve ser divulgado o conhecimento. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Saúdo os colegas da mesa e a todos os presentes. Eu queria começar fazendo menção ao que eu já disse no debate, da absurdo do acontecimento deste seminário nestas condições. Quer dizer, um tema importante como o tema da produção acadêmica ser colocado no meio de uma campanha essa que todos sabiam que estaria acontecendo, e desta forma travestido de ciência, enquanto devíamos efetivamente estar fazendo uma discussão política sobre esse tema. A própria configuração desta mesa é uma mesa que se confunde o tempo inteiro em estarmos todos aqui, ser um debate, não tem regras definidas, e isso é fundamental para o funcionamento da universidade. Nós podemos ter divergências sobre quaisquer aspectos. Agora, é fundamental que se tenha um marco legal, que se siga esse marco legal, que se definam as coisas previamente, porque se as coisas não são definidas previamente, elas são objetos de casuísmos, e isso a nossa chapa não admite na universidade pública. Isso a nossa chapa não admite em lugar nenhum da sociedade. Com todo respeito aos amigos, colegas, queridos amigos que têm o respeito do comitê científico, é um comitê científico que não é possível estar fazendo um trabalho como esse junto ao nosso sindicato, no momento em que nós estamos com 4 chapas disputando politicamente, conceitualmente, o que nós entendemos por diversidade. Então isso é fundamental estar claro, porque nós não nos recusamos a debater, mas não podemos aceitar esse tipo de atitude que, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, é uma atitude manipuladora da nossa APUB. Entrando indiretamente no debate, observem os colegas como o tema é efetivamente espinhoso. Ele começa a ser divulgado como
produtividade acadêmica. Começamos a campanha e o evento Produtividade Acadêmica, corretamente, imagino que este título não passou pelos colegas que eu conheço, que estão no comitê científico, passa a ser produção acadêmica. E os que são um pouquinho mais curiosos, quando recebem um e-mail, observem que antes de carregar a imagem, continua o nome do arquivo Produtividade, o que mostra efetivamente que nós estamos sendo assolados, nós estamos sendo atacados por esse vírus da chamada produtividade. Então, definido este ponto de partida, vamos ao tema propriamente dito. Do nosso ponto de vista, não temos o menor problema em discutir o tema, em participar em debate. Apenas o que eu estou querendo deixar absolutamente demarcado é que é fundamental que isso seja claro. E por que não temos o menor problema? Porque, entre outras coisas, somos dois professores, eu e o professor Ângelo Serpa, que aliás não está aqui agora porque está no evento científico na UFRB em Cachoeira, que temos uma produção em diversos tipos de produção, tipos de suporte, que está disponível no nosso Lattes, em todas as nossas páginas, em todas as nossas publicações, dos diversos sistemas de referenciamento da produção acadêmica, cultural, científica e ativista, incluindo aí a divulgação científica. Divulgação científica esta que lutamos muito, e sou um dos que historicamente luto para que a divulgação científica seja valorizada, e infelizmente ganhamos a abinha no Lattes, mas ela ainda não vale nada. Ela não conta no DataCaps, não sei como é que está ainda na plataforma Sucupira, portanto, ainda é um tipo de publicação considerado de segunda categoria, o que não me parece correto. E aí eu quero aproveitar e deixar um convite para os colegas de que eu também, como secretário regional da SPPC, sou membro do Conselho do Instituto Ciência Hoje e tenho insistido na presença dos nossos colegas pesquisadores da Bahia nas publicações do Ciência Hoje. E isso porque, me permitam uma rápida desviada da questão. Porque, se nós observamos a nossa presença nesses órgãos de divulgação científica, a gente vê que ela é muito pequena. E ao ser muito pequena, aparece principalmente nesses órgãos, nessas publicações de divulgação, pesquisadores do eixo Rio-São Paulo, como se fosse apenas lá que se produzisse conhecimento. Então, esse esforço de cada um de nós, de cada uma de nós, de produzirmos também artigos de divulgação científica, é absolutamente fundamental, até para que a nossa universidade e todas as nossas baianas, possa ter visibilidade. Mas não visibilidade de marketing, mas visibilidade no sentido de fazer aquilo que é fundamental na produção do conhecimento, é fazer com que ele chegue a todas as camadas e a todos os lugares da sociedade. Então, nesse sentido, fica o apelo e o convite para que isso aconteça. Além da divulgação científica, me parece que é extremamente fundamental pensarmos o que é a produção da ciência, o que é a produção acadêmica em cada uma das áreas. Observem que da forma como está estruturado os sistemas de avaliação, nós temos um privilegiamento por um determinado campo do conhecimento em detrimento de outros. E isso não é de agora. Me lembro quando, em 1995, participava de reunião com a CAPES, ainda no famigerado BCCUR, que os mais antigos devem lembrar, antes da plataforma Lattes, o que era o BCCUR, e que os colegas de artes bradavam para poder ter uma forma de registrar ali a sua produção. A mudança do BCCUR para o currículo Lattes e a introdução, como hoje a introdução da aba de divulgação científica, é uma luta que nós fizemos no cotidiano da academia, na nossa luta política. E essa luta não pode se dar apenas dentro das nossas próprias universidades. O professor Verheyen falou que nós tínhamos aqui 5 membros do CTC da CAPES presentes aqui. E nós, com muita frequência, dizemos assim, a CAPES, como se a CAPES fosse um ente metafísico, abstrato. A CAPES somos nós que estamos lá. São os nossos colegas que são escolhidos ou projetados por nós, que estão na CAPES.
E a pergunta que efetivamente tem que ser feita num seminário como esse é: o que nossos colegas que estão na CAPES, no CNPq e nos diversos conselhos estão fazendo para mudar essa realidade que, em vez de produção acadêmica e cultural, tem se configurado efetivamente em um produtivismo exacerbado. Produtivismo esse que tem levado, e aí é importante abrir uma outra frente de discussão, que tem levado a essa exaustão do nosso trabalho acadêmico. Exaustão que, como consequência dessa exaustão, como consequência dessa perspectiva produtivista, faz passarmos de 3 no triênio para 6, e, obviamente, à medida que isso for acontecendo, não nos espantemos se isso comece a aumentar ainda mais. Como não podia aumentar ainda mais, começamos a criar a qualificação das publicações. E no momento em que isso acontece, eu vou voltar a falar sobre qualis, no momento que isso acontece, essa exaustão da nossa capacidade de produzir conhecimento e, como consequência da produção de conhecimento, a divulgação desse conhecimento, que deveria ser uma obrigação de cada um de nós, termina fazendo com que esta produção seja uma produção completamente descomprometida, tanto com a própria produção do conhecimento, como com a produção social do conhecimento na universidade. Então, qualificar e valorizar áreas e compreender as diferenças entre as áreas, no nosso ponto de vista, é absolutamente fundamental, e nós não podemos abrir mão de tratar o que é diferente de forma diferente para ser justo. Porque no momento em que nós tratamos áreas diferentes de forma igual, nós estamos sendo radicalmente injustos. Isso é fundamental no processo de avaliação. Um outro aspecto que é importante também se pensar é por que se produz, como se produz e quais são as necessidades que nós temos da produção. E aí eu queria fazer uma pequena observação de dramas que nós vivemos por conta dessa neurose do publicar o PDC e das avaliações, volto na avaliação também ao final, de um exemplo, por exemplo, do nosso programa de pós-graduação, que não cadastra, não registra, não incorpora professores doutores, porque esses professores não têm ainda produção. E temos o exemplo do caso de geografia, em que o jovem professor doutor, ele é imediatamente incorporado, cadastrado. Qual a diferença desses dois informes? O pavor da avaliação. O pavor da avaliação. Então, os nossos colegas que não têm ainda oportunidade de orientar, que não têm ainda oportunidade de estar envolvidos em grupos de pesquisas, são obrigados a terem esta obrigação sem estar envolvidos em programas. Lamentavelmente, o único lugar mais fortalecido da pesquisa nas nossas universidades contemporâneas, que terminam sendo comandadas pelas agências de financiamento. Se o tempo der, voltamos a isso. E esses colegas, então, são impedidos de entrar porque já não têm uma capacidade de produção na linha esperada pelos indicadores CAPES. Então, isso me parece absolutamente dramático, e eu queria trazer daí um segundo exemplo, secundário, mas não menos importante, que diz respeito ao próprio PIBIC. O acontecido nesse ano, quando se abre a oportunidade de um técnico administrativo submeter um projeto de pesquisa, tem mérito nos projetos apresentados, e o técnico não tem direito a receber o bolsista, porque ele não tem produção suficiente de acordo com os parâmetros. Quer dizer, essa nossa pró-reitoria de inovação e de pesquisa e pós-graduação estão surpreendendo, porque realmente é uma forma de impedir que os novos tenham acesso àquilo que é fundamental na universidade, que é a produção do conhecimento. Portanto, voltamos aí à velha máxima que eu já tenho dito, que é privilegiar os privilegiados. Um outro elemento deste privilegiamento, por exemplo, é os bolsistas que erradamente são chamados de produtividade e mais erradamente ainda são chamados de pesquisadores do CNPq. Eu não sou pesquisador do CNPq, eu sou pesquisador da UFBA com uma bolsa no CNPq.
ao submeter um projeto de pesquisa ao PIBIC, tem praticamente automaticamente aprovado os seus bolsistas, pelo fato de já serem bolsistas do CNPq. Ou seja, é de novo a máxima do privilegiar o privilegiado. Portanto, aí chegamos num outro aspecto importante que diz respeito a esta lógica da produtividade, que tem gerado deformações absurdas, como dito uma vez no blog do professor Barral, e que eu terminei reproduzindo no meu artigo do Terra Magazine, que é o pagamento para aqueles profissionais que publiquem em revistas internacionais em inglês, como, por exemplo, Science or Nature. E aí o que acontece? Os chineses estão pagando 50 mil reais de bônus para pesquisador publicando nessas duas revistas. Quando coloquei lá em discussão aí, uma pessoa que se identificou como Renato J, certo? Colocou, a Unesp também está fazendo isso. Ou seja, a ideia de que agora nós temos que pagar um bônus para aqueles professores e pesquisadores que publicam em revistas, vamos chamar assim, qualificadas. E o que são revistas qualificadas? E aí seria muito importante nós discutirmos isso, porque no nosso programa está muito claro, quer dizer, nós não podemos conviver na nossa universidade com revistas tão dísparas do ponto de vista da sua qualificação. E quem como eu, que sou editor de uma revista acadêmica na área de educação, conhece o que é avaliação para o Qualis, 50%, 60%, 70% da avaliação de uma revista é a sua regularidade e a sua infraestrutura de apoio. Tem o exemplo de uma revista de agronomia de Araraquara, que é um programa 7 e a revista é Qualizar. A revista é só em inglês, o programa só tem 8 professores, atende a meia dúzia de estudantes e a revista é feita por um comitê internacional. Ora, se nós da educação, para sermos uma revista Qualizar, fizermos uma coisa dessa, nós vamos ser trucidados socialmente. Então, são diferenças de áreas que não podem ser consideradas, não podem não ser consideradas. Nesse sentido, o que é fundamental para que as nossas revistas sejam revistas bem qualificadas é termos um núcleo de revistas da universidade que efetivamente possa avançar no sentido de dar a todas as revistas as condições adequadas para que elas sejam bem qualificadas. E com isso as produções nossas da nossa universidade sejam também produções com maior penetração social. Portanto, esse é um tema absolutamente fundamental, é um tema que me é muito caro enquanto pesquisador, enquanto ativista, é um tema que é muito caro ao professor Ângelo e a todos que estão na nossa campanha, e eu acho que nós temos que nos debruçar após o período eleitoral, de forma bastante aprofundada, no sentido de modificar essa realidade dentro da nossa universidade e comprometer aos nossos colegas que estão nos órgãos de financiamento e de avaliação, que possam efetivamente tomarem posições públicas sobre o que lá estão defendendo. Muito obrigado. Professor Luiz Rogério. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite da PUB e dos organizadores desse seminário por estar aqui nessa noite. Dizer que esse tipo de seminário que debate produção acadêmica, associando aos desafios da universidade, é muito importante, e que eu queria já convidar a Associação dos Docentes a se organizar para, a partir de agosto, quando estivermos na reitoria da UFPA, possamos definir uma agenda para debates mais constantes dessa natureza, porque julgo que o sindicato não é só para fazer a política salarial do docente, mas sim estimular encontros dessa natureza com toda a comunidade
não só dos docentes, mas também dos discentes, dos servidores técnico administrativo, uma vez que os servidores técnico administrativos cada vez mais são convidados e são estimulados pela administração atual e certamente pela administração futura a se envolver na produção acadêmica também da universidade, difundir essa produção acadêmica e não ser só servidores que estão nos laboratórios de pesquisa ou nos gabinetes do colegiado do curso de pós-graduação ou da secretaria fazendo tarefas administrativas e não envolvido com a produção do conhecimento na universidade. Nós, nosso plano de gestão, estamos apresentando um audacioso plano para capacitação de servidores técnico-administrativos de forma a envolvê-los nesse pensar a universidade e construir a universidade de forma participativa, de modo a que os nossos servidores também participem da produção acadêmica da universidade e possam se projetar não só na carreira, mas também se projetar junto à nossa comunidade num processo de valorização institucional cada vez mais permanente. Então, penso que o nosso sindicato, a nossa querida PUB, pode nos ajudar também nessa tarefa. E também eu queria trazer uma outra solicitação também para a nossa PUB e aí também para os nossos colegas coordenadores de colegiados de pós-graduação. A Andifes está patrocinando um curso de mestrado profissional para os servidores técnico-administrativos de todas as nossas universidades, e nós, da UFA, não tivemos condição de ofertar esse curso porque não tivemos as possibilidades de, com o nosso corpo docente, participar desse esforço nacional. De forma que, no próximo ano, teremos uma nova rodada de financiamento específico para esse tipo de formação e gostaríamos de contar com o apoio dos nossos programas de pós-graduação, em especial para que os nossos servidores possam participar mais. Na nossa visão acerca da produção acadêmica na universidade e sobre o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer, acompanhando a gestão durante esses últimos 4 anos e gostaria de parabenizar a presença do nosso proreitor Verraine, mas não só do Verraine, também do proreitor de pesquisa, criação e inovação, Marcelo, que não está presente aqui, mas tem colaborado de forma efetiva com os avanços recentes da pós-graduação e da produção do conhecimento na nossa universidade. No debate que fizemos, o primeiro debate oficial sobre a sucessão, eu destaquei alguns dos editais e programas que contribuímos durante esse processo da gestão e quero dizer que no último edital do PIBIC, todas as demandas qualificadas foram contempladas com bolsas. Desde o pesquisador recém-ingresso na universidade que tinha baixa produtividade até aquele, efetivamente, que é pesquisador Marcos CNPq, que tem produção já consolidada. Essa foi uma marca da gestão atual e que nós pretendemos estimular e dar prosseguimento, em que todos têm o direito a apresentar propostas, a se apresentar para fazer mais pesquisa e receber o apoio institucional. Também, do ponto de vista de fortalecimento da produção e elevação dos conceitos dos cursos de pós-graduação, houve um avanço importante em algumas áreas específicas na universidade, com a criação, inclusive, de doutorado em áreas que não tínhamos no nosso Nordeste, como é o caso do doutorado de Economia. Há anos que a Faculdade de Economia tinha o seu curso de mestrado e não conseguia ultrapassar essa barreira para essa criação do doutorado. E o estímulo que foi dado e que certamente vai ser continuado possibilita que áreas do conhecimento importantes para a nossa universidade e para o Estado da Bahia
e para a nossa comunidade sejam também incorporados ao nosso sistema de formação do pessoal e produção do conhecimento. Então, eu queria reforçar esses aspectos, porque no nosso plano de gestão, nós apresentamos uma série de propostas e atividades que vai desde a qualidade do ensino de graduação, onde os bacharelados interdisciplinares têm um papel fundamental nessa construção e produção desse novo conhecimento. Participamos há cerca de um mês atrás de um seminário organizado pelo IAC, dentro dos eventos de recepção dos calouros, tanto aqui no campus de Ondina, como no Museu de Arte Sacra. E uma das alunas do BI de Artes falava lá no Museu de Arte Sacra, e deu um depoimento, de não conhecer ainda o nosso Museu de Arte Sacra. E que aquele era um espaço em que ela se sentia muito estimulada para produzir arte e fazer o seu trabalho de graduação, fazer iniciação científica, e que a universidade ainda não dá essa oportunidade ao conhecimento das nossas possibilidades. Portanto, há muito que se fazer e há muito que se construir dentro da própria universidade no sentido de estimular essa produção do conhecimento nas várias áreas, não só através das publicações formais. Também me sinto, assim, de certa forma, muito à vontade para trabalhar com esse tema da produção do conhecimento, porque na minha formação, embora seja especificamente na área das ciências naturais e das ciências exatas, a trajetória de produção e de divulgação do conhecimento sempre professor Nelson, aí sim, sempre através das revistas indexadas, porque a área a qual estou associado trabalha nessa perspectiva. Mas, como já abordado aqui, inclusive pelo próprio Virgílio, né, a universidade é muito mais diversa. O professor Diceu trouxe aqui o exemplo da publicação, também patrocinado pela nossa universidade, da publicação dos alunos que entraram através do sistema de cotas. Certamente, outros espaços têm possibilidade de publicações também. A nossa editora universitária, essa semana eu conversava com a nossa candidata a vice-reitora, diretora da Escola de Teatro, uma escola que tem um curso de pós-graduação nota 6, ainda há desafios. E ela me mostrava a publicação da tese de doutorado de uma professora da Escola de Teatro em associação com a ETUSP. Então, uma tese se transforma num livro e vira uma produção acadêmica da nossa universidade, da nossa editora, em associação com a editora da Universidade de São Paulo. Então, há muitos caminhos para potencializar a divulgação da produção acadêmica que temos na nossa universidade. E nós, durante a gestão, estimulamos muito isso, né? E certamente vamos caminhar para estimular ainda muito mais. Há também espaço, e certamente deveremos fazer, 5 minutos, na criação de programas de pós-graduação em áreas estratégicas para a nossa universidade, porque os programas de pós-graduação estimulam a geração do conhecimento, como, por exemplo, o programa de pós-graduação na área de educação física. Eu tenho estado muito próximo do nosso centro de esporte, que temos um grande projeto para transformar no complexo esportivo educacional. Quem esteve na abertura do ano letivo do ano passado teve a possibilidade de conhecer o projeto de perto. Então, o projeto do complexo esportivo educacional, junto com a equipe da Faculdade de Educação, do curso de Educação Física, é um grande potencial, um grande laboratório para a produção do conhecimento em área que ainda não dispomos de pós-graduação no estado da Bahia. Então, nesse particular, a nossa proposta de trabalho pretende avançar ainda mais, avançar naquilo que já implementamos durante a gestão, mas criar novos itinerários e buscar consolidar ainda a nossa universidade ainda mais nesses temas relacionados com a pesquisa e a produção do conhecimento. Eu
gostaria, para finalizar, dizer que no dia 8 de maio nós teremos o segundo debate e convidar todos para estar nesse debate na Faculdade de Arquitetura, porque nesse debate nós debateremos especificamente o futuro da nossa universidade. Muito obrigado. Professor João Salles. Boa noite. Vamos ao ponto. Eu não vou falar do meu currículo, porque penso mais em destacar uma posição atual que ajuda a reflexão, que no caso vai se centrar sobre produção acadêmica e avaliação. Eu sou coordenador adjunto na área de filosofia da CAPES, né? E me surpreendi, já relatei isso, essa surpresa é muito grande, me surpreendi porque antes eu tinha sido presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação de Filosofia e defendia critérios de qualidade, né? Defendia que a especificidade da área fosse observada, né? Que se tivesse um cuidado específico aquilo que distingue a produção em filosofia, que tem seus padrões de competência próprios. Imaginei então que quando me tornei coordenador junto com Danilo Marcondes Filho, nós teríamos uma certa facilidade de defender a mesma bandeira. O que fizemos? Defendemos a qualidade, a relevância das publicações e nos surpreendemos em reuniões de coordenadores com perguntas do tipo: o que é que o programa precisa fazer para passar de 3 para 4? O que é necessário? Quanto cada um tem que publicar? Ou seja, uma subserviência extraordinária dos programas em relação às avaliações. Os coordenadores dos programas eram mais capesianos que a CAPES, tinham incorporado valores absolutamente estranhos à nossa área, mas o que era interessante é que esse tipo de postura era tanto mais evidente quanto mais fraca a instituição. Ou seja, quanto menos produtiva, quanto menos capaz, não apenas de reagir aos resultados, mas de discutir os critérios de avaliação. Instituições fracas costumam reagir à avaliação como se fosse algo pavoroso. Costumam reagir à instituição ou desdenham da avaliação porque não são capazes de dialogar no interior da comunidade científica e construir padrões, outros até de resistir à CAPES. Uma das melhores maneiras de dialogar com a CAPES, sabe, os coordenadores, é resistir a medidas que sejam estranhas à nossa área e encontrar os padrões precisos da nossa área. Isso é fundamental. Instituições fortes não são subservientes. Às vezes encontram resultados adversos e conseguem resistir a eles e corrigir. A avaliação não é um anátema, não é um problema, um peso. Em geral, desdenha a avaliação e fala de produção contra a avaliação quem não tem produção de qualidade. Cabe perguntar, porém, pensando sobre a qualidade da produção, se ela é previsível, se ela, de fato, para além dos índices, se ela é repetitiva, se ela é irrelevante. Tudo bem. Não há problema. Se nossos critérios estão em sintonia com a diversidade das áreas, aqui eu começo a fazer algumas pequenas ligações, alguns laços com problemas que eu tenho enfrentado na Universidade Federal da Bahia, que eu acho que é um debate bom a ser travado, né? É um debate. A Pró-Reitoria não é inimiga, a Pró-Reitoria é uma interlocutora, então tem que travar o debate acerca de que critérios estão sendo utilizados. Será que, por exemplo, vamos tocar nos temas delicados, será que ao fazer um censo dos grupos de pesquisa, primeiro, é desejável diminuir o número de pesquisa, dos grupos de pesquisa da UFBA? Não me parece. A função quase cartorial dos grupos apenas dá a eles condição de participar de um certo jogo de produção. Não precisam ser cortados na origem. Segundo, ao elaborar esses critérios, será que a universidade está sendo
autônoma, está pensando em sintonia com a área, ao decidir que o financiamento é um critério para um líder, para alguém ser líder de um grupo de pesquisa, financiamento é bem-vindo. Aliás, só para registrar, só para anotar, a UFBA não tem estado tão bem assim em certas corridas. Por exemplo, no último edital universal, a UFBA ficou na classificação aqui geral do Nordeste em 6º lugar. Do Nordeste. Ou seja, financiamento é bem-vindo, mas não é critério definidor. Não é critério definidor, por exemplo, uma pesquisa sofisticada sobre Platão, por exemplo. Critério de relevância não é se ela é financiada, porque ela necessita mesmo de infraestrutura, de boas bibliotecas, e não de um financiamento específico. Você não pode, então, usar um critério vindo de outra área para cortar na origem, o direito de alguém poder ter bolsistas de iniciação científica. Preciso pensar, então, sistemicamente, autonomamente na elaboração das nossas medidas. Isso faz uma instituição forte. Na UFBA temos visto imperar também uma incompreensão geral sobre certos expedientes que tratam como extravagantes, mas que nós internalizamos. Por exemplo, o Qualis. O Qualis, ele não é feito para avaliar pessoas, ele é feito para avaliar programas, grandes corpos de publicação que você não pode ler diretamente e você tem um mecanismo razoável, critérios razoáveis para decidir se um programa está ou não satisfazendo certos padrões de qualidade. E aqui se tem usado o Qualis para avaliar até a concessão de bolsa de iniciação científica. Absurdo, se usa o Qualis como índice do barema de concurso. Vejam, olha só a diferença. Isso é não entender o sistema de avaliação, né? Ou seja, o que acontece? O Qualis é feito porque não podemos ler grandes corpos de publicação. E isso é sensato. Mas usar o Qualis para não ler a produção de alguém que está pleiteando ser nosso colega, isso é absurdo. Né? É exatamente o inverso. É a incompreensão estrita, né, do que é o significado daquele sistema muito interessante para a finalidade específica que ele tem. Da mesma forma o Lattes, né? Ou seja, o Lattes dá uma publicidade extraordinária ao que as pessoas estão fazendo, mas evidentemente cria distorções produtivistas sérias, de pessoas que começam, por exemplo, a anotar. A pessoa se preocupa menos com a palestra que vai fazer e mais com o certificado que vai receber. Né? Nós estamos criando uma distorção extraordinária. O sujeito nem se preocupa que ideias divulgou, ou se está viajando muito, fazendo turismo acadêmico, repetindo a mesma coisa. Não, o que importa é que ele muda o título e recebe um certificado diferente por cada palestra. Isso é uma maquiagem de produtividade que é produtivismo estreito a ser combatido e que leva à distorção de fazer com que o Homo Lattes absurdamente seja superior ao Homo sapiens. Isso nós temos que combater seriamente em nossa instituição, ou seja, ter medidas da relevância real dos trabalhos e não simplificar. Produtividade acadêmica na universidade, por exemplo, não pode ter como medida única a produção de papers. Isso é evidente. Primeiro, porque paper não é a única forma de expressão universal de todas as áreas. Segundo, porque a produtividade acadêmica, numa universidade pública, precisa contemplar também o tipo de adesão que um professor tem ao trabalho sério na extensão. Aliás, a extensão é decisiva. A extensão não pode ser algo secundário, um luxo, um resíduo, né, do trabalho. Ao contrário, ela é definidora de universidade pública. A universidade privada pode até fazer pesquisa. No sentido até, às vezes, pesquisa de qualidade, sem dúvida. Pode fazer ensino, pode ter um ensino de qualidade. Não é o caso do país, sabemos que o ensino de qualidade superior é, na sua quase totalidade, realizado em instituições públicas. Mas extensão, na sua definição profunda, dedicação é uma prerrogativa da universidade pública. E essa dedicação do docente deve ser computada na avaliação da sua dedicação à universidade.
Não podemos, então, usar expedientes que reforcem a mera competição. E aqui, só para notar, né, fazer um reparo. Eu me posicionei, escrevi, inclusive, né, reagi no PIBIC. O professor Rogério falou que todo mundo teve bolsa PIBIC, independente da sua produtividade. Mas acho indesejável que as pessoas, sem discutir o critério das áreas, publiquem a pontuação de cada uma pessoa como se fosse até um relatório de inadimplência de condomínio, né, dizendo que fulano teve tantas bolsas e a pontuação dele é tal ou qual. Isso gera competição, não cooperação acadêmica. Se todos vão ter a bolsa, por que medir, inclusive, usando um critério único de uma área para julgar as pessoas de outras áreas? Isso é um desconforto extraordinário. Foi só um parêntese. Quantos minutos? 5 minutos. A pressão da produção, então, que pode tirar o pior das pessoas, mesmo quando se ampliam os números, é algo a ser dosado. Porque não vamos agora fazer o discurso simplesmente negativo, contrário à produtividade, porque cabe sim insistir em como a nossa produção tem relevância e consegue cumprir metas que são desafios hoje reais para toda a comunidade científica. A internacionalização, a interdisciplinaridade, o impacto social das nossas pesquisas, a consolidação da nossa infraestrutura, tudo isso tem que ser enfrentado. O que envolve capacidade de captação de recursos, o que envolve discussão séria da nossa comunidade e traçar, isso nós precisamos. Nós não temos na UFBA, traçar uma política de pesquisa que não venha de fora, mas que seja maturada, conclamando todos os nossos agentes a pensar quais são as metas da pesquisa em relação à graduação, em relação à interdisciplinaridade. E é por isso, só para fazer uma pequena propaganda de um tema de campanha, já que nós só eleitorais, é por isso que precisamos de um congresso na UFBA. Palmas. Era para todos baterem, até tu bater. Ô, Arthur, que isso, Arthur? Colaboração, nesse momento é fundamental. Né? Onde está seu humor? Veja, vejam só, concluindo, é por isso que precisamos também atentando seriamente para o protagonismo da UFBA, perdido nos últimos anos, inclusive no Nordeste. Nós precisamos sim, e aqui eu vou caminhar para encerrar, precisamos sim enfrentar os números que nos apresentam, que mostram que não estamos numa situação ideal em termos da classificação dos nossos cursos. Temos cursos de mais nota 3, a CAPES considera que esses cursos nota 3 não podem permanecer eternamente assim. Tem uma ameaça de descredenciamento, significa ameaça de exclusão de vários alunos do direito a ter bolsas. Por isso temos que ter responsabilidade ao enfrentar as medidas de pós-graduação. Isso tudo é algo sério que pode afetar, sim, o destino da nossa universidade, naquilo que ela pode ter como um protagonismo diante do país, uma das melhores, e pode ser, sim, uma das melhores instituições de ensino superior do país. Eu quero completar essa história contando uma historinha, né? Contando a historinha, porque eu disse o seguinte: todos aqueles que formam pessoas, a produção acadêmica envolve formar pessoas, a produção acadêmica envolve ensino de qualidade, a produção acadêmica envolve pesquisa de qualidade. Todos aqueles que têm um compromisso com formar pessoas, sobretudo quando nós partimos de uma situação de assimetria entre a qualidade de nossa infraestrutura, o histórico da nossa instituição e as outras, nós temos o dever, a responsabilidade de combater aquilo que eu chamo de a síndrome de Virchow. Virchow era um criador da patologia celular, inimigo de Bismarck, em que arguidou terrível em exames de curso, e certa vez perguntou ao príncipe Chakradipó simplesmente quais seriam o nome dos órgãos pares que nos homens secretariam a urina. E o príncipe Chakradipó, uma anta, não sabia fazer um O com um copo, responde, vou dar em português o equivalente, afigado.
Aí o Bischoff disse, não, na verdade não é figado, é fígado, não é afigado, mas o fígado, e além disso não é o fígado, mas os rins, mas tirando isso a resposta está correta e você está aprovado. E aí eu perguntaram, mas por que você aprovou? Ele disse, o senhor príncipe jurou que jamais exerceria medicina na Alemanha. Nós precisamos combater a ideia de que algo que é bom para a Bahia, só porque é para a Bahia, porque tem uma qualidade menor, nós temos que trabalhar para que a nossa produção científica esteja em linha de conta com o que se faz de melhor no país e no mundo. E isso é uma instituição, isso é a tarefa, o dever de uma instituição séria que pensa em produção acadêmica. E nesse sentido, lutando contra a síndrome de Bischoff, né, que nós podemos pensar então a universidade, aquela universidade que sonhamos, aquela universidade que queremos. Obrigado. Bom, este seminário, de fato, é um seminário acadêmico e, evidentemente, nada que se faz na universidade ou na academia não tem, evidentemente, um cunho político, né? Estamos discutindo, inclusive, a questão da produção acadêmica do ponto de vista da própria política da universidade e, por isso, nós convidamos os candidatos a reitor para poder eles apresentarem o ponto de vista, né, a respeito desse tema. Como se trata de um seminário e não de um debate oficial convocado pela comissão eleitoral, né, evidentemente que nós temos que abraçar de forma mais transparente possível a disposição dos próprios candidatos de participarem de um momento de perguntas e respostas. Não há um consenso em relação a isso, né, entre os candidatos. Nós não, de forma nenhuma, queremos aqui transformar esse momento num espaço de constrangimento, muito pelo contrário, né, queremos reforçar a constituição de espaços de reflexão e de conhecimento de propostas para a própria universidade. Desse modo, nós não vamos, aqui neste seminário, na medida que os nossos convidados, né, não há um consenso entre os convidados de que nós tenhamos uma sessão de perguntas e de respostas. Vamos deixar este momento para os debates oficiais que estão promovidos pela comissão eleitoral. E também vale, mais uma vez, informar. O seminário sobre produtividade acadêmica, aí talvez a diretoria da PUC tenha utilizado mais dessa expressão do que o grupo que ficou responsável pelo comitê científico, talvez por isso essa falha, professor Nelson Pedro, no jornal, porque cabia realmente ao comitê científico fazer uma elaboração conceitual do próprio evento. Vale mais uma vez informar, como eu estava dizendo, que desde o primeiro momento em que a comissão eleitoral foi instalada, e aí a estudante Ana Clara está aqui, na época, representando o DCE na instalação da comissão eleitoral, nós tínhamos lá na PUC, no quadro, a previsão desse seminário. Não houve contestação por parte de nenhuma das entidades que integram a comissão eleitoral, nem a SUFBA, nem o DCE, né, colocou qualquer tipo de rejeição ou de negação em relação à realização de uma mesa neste momento da eleição. Então, nesse sentido, eu quero falar tanto dessa situação em relação à própria PUC, como também da própria comissão eleitoral, que não, em nenhum momento, manifestou uma rejeição a esse evento aqui hoje. Então, dito isso, quero mais uma vez agradecer, né, o aceite dos candidatos para vir aqui neste momento, num evento de natureza político-acadêmica, né, e convidá-los mais uma vez para os debates. Serão mais 3 debates promovidos pela Comissão Eleitoral, todos serão filmados. Este evento, inclusive, também está sendo filmado, transmitido ao vivo, e vamos disponibilizar no site e mídias também. E quero
evidentemente, agradecer muito o esforço, o empenho de todos os membros do Comitê Científico, né? Falar de como nós aprendemos e de quantas questões também foram levantadas durante o seminário, que a gente espera multiplicar, quiçá com a produção de um livro, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, pela densidade que foi a discussão nesses 2 dias aqui. No mais, quero agradecer a presença de todos e reforçar o convite para os debates. Muito obrigada. Sete horas tem outra.